Aleluia. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor nos fez livres para fazermos aquilo que precisamos fazer, Senhor. Não sermos livres para fazermos o que queremos fazer, mas sermos livres para fazermos o que realmente é relevante e que precisamos fazer, Senhor. Obrigado. Obrigado, Senhor. Fala conosco agora. Usa, Senhor, a Tua palavra. Usa-nos aqui para trazer a palavra dos céus para nós, Senhor. Venha com o Teu maná, Senhor, sobre nós agora. Nós precisamos de Ti, Senhor. Dependemos de Ti. Sem a Tua presença não somos nada, Senhor. Sem a Sua presença tudo é vão, Senhor Deus. Sem a Tua presença tudo é rotina, Senhor. Mas com a Tua presença tudo se faz novo. E tudo tem realmente a verdadeira importância. Fala conosco de forma profunda hoje. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podem sentar. Aleluia. Eu estou muito feliz hoje porque eu estou recebendo aqui a presença de um amigo e que nós fomos durante muito tempo na casa dele, né? E às vezes eu ia lá e ele não estava, né? Eu ia falar de Jesus lá com ele, fazer estudo com ele, ele não estava, né? E a gente ficava conversando com a mãe dele, que foi a irmã Teresa. Foi uma das primeiras ovelhas dessa igreja. Ela já não está mais conosco, o Senhor já a levou. Mas ela cria na salvação do seu filho. Orava por ele. Quantas vezes eu não conversei com ela, e ela com os olhos marejados falava: pastor, eu creio que Deus vai fazer uma obra, né? E hoje eu cheguei aqui, uma pessoa me chamou ali e falou: ô Gerson. Aí eu fui olhar, era o Alexandre, né? O Alexandre é esse moço ali de azul, né? Que está ali. Queria dizer, Alexandre, que você é bênção, viu? Você é fruto de oração. Bom, querido. E você é uma pessoa muito especial. Amém? A irmã Sueli fez um grande trabalho também na vida desse moço, né? Então, Alexandre, fica firme com o Senhor, tá bom? Fiquei muito feliz de saber que você está firme na obra de Deus. Amém? Ele falou: pastor, há 2 anos eu estou liberto de tudo aquilo que me prendia. Obrigado, Senhor. Né? Tudo que me prendia, toda opressão maligna, toda química, tudo, estou livre de tudo. Então louvo a Deus porque Deus fez uma obra tremenda na vida do Alexandre. Amém, Alexandre? Vamos dar uma salva de palmas para você. Glória a Deus. Estou feliz também por ter a Jéssica. É isso? Não errei? A Jéssica, que é a namorada do nosso amigo Wesley, do nosso irmão Wesley. Amém? O Senhor está fazendo uma obra, né, Wesley? Daí a sua responsabilidade é cada vez maior, né? Então é isso. Então continuamos orando para que Deus trabalhe na sua vida, né? Deus continue a cuidar de você. Amém? E é muito bom tê-la aqui, viu, Jéssica? Deus abençoe. Glória a Deus. Tem o Zinho também, né? Ele ficou me olhando assim e falou: será que o pastor vai falar? Tem o Zinho, né? Zinho deu uma sumida, mas está aí. Que Deus continue de fazer uma obra na sua vida. Amém? Glória a Deus. Tem o meu filho aqui, né? Lindo. Amém. Meu filho ele está servindo ao Senhor numa outra igreja, né? Amém. Mas
o que eu fico feliz é que ele está servindo ao Senhor, né? Esse que é importante, não é isso? Mas eu fico muito feliz quando ele está aqui comigo. Vamos falar do Deus junto, volta para cá? Eu falando e ela falando. Mas Deus tem um propósito em todas as coisas, não é isso? A gente acredita. Amém. Nós cremos que Deus tem um plano em tudo e Ele está em concordância conosco. Ele não está, nós concordamos. Então, Deus continua abençoado. Amém? Amém? Aleluia. Nós estamos numa série de mensagens que nós estamos tratando sobre a questão de ser cristão. Não é? Ser cristão, o que Cristo ensinou e no que acreditamos. É isso que nós estamos falando durante esse tempo. Amém? Já falamos 4 mensagens dentro desse tema. E domingo passado, o que nós falamos? Quem lembra? Quem lembra sobre o que nós falamos domingo passado? Nada? Eu não preguei domingo passado? Foi? Domingo passado. Parábola dos talentos. Amém. E na conclusão da parábola dos talentos, eu falei uma coisa que eu queria repetir aqui. O servo fiel é aquele que, independente de valor e quantidade, age de forma responsável e é grato ao Senhor. Amém? Amém? Isso é o servo fiel. Quando o Senhor fala lá, bem está, servo bom e fiel, entra para o gozo do teu Senhor. Que nós sejamos servos fiéis ao Senhor. Amém? Amém? Hoje, nós vamos ver uma outra parábola que Jesus usava para ensinar, não é? As parábolas ele usava para ensino. O texto nós já lemos, ele é um pouco longo, e a Kátia leu. Eu só queria que o Cico colocasse aqui Mateus 16, Lucas 16, de 19 a 31. Nós não vamos ler novamente por ser um texto longo e por já termos lido. Mas nós vamos ver alguns aspectos importantes desse ensino de Jesus. Não fica muito claro o tempo exato em que Jesus prega sobre, quando ele faz essa parábola, quando ele fala essa parábola do rico e Lázaro. Não sabemos exatamente, mas eu acredito que Jesus deve ter falado isso no tempo onde ele estava iniciando a perseguição que estava vindo sobre ele. Então o cerco estava se armando contra Jesus. Então, fariseus, que eram os líderes religiosos, na verdade o farisaísmo era um partido político. Ele, na verdade, era isso. Porque além de religião, ele tinha a função de conduzir os destinos da sociedade. Então, ele era, na verdade, um partido político naquela sociedade, que era uma sociedade religiosa. Então, os fariseus se infiltravam ali no meio das pessoas que estavam ouvindo o que Jesus falava. Também um outro partido, que eram os saduceus, também se infiltravam. Os zelotes também, que eram outro tipo de gente que tinha na época, que provavelmente era o braço armado ali do pessoal, era o pessoal mais pela força, né? Pela violência. Eles se infiltravam ali no meio do povo que seguia Jesus para encontrar motivos e a forma como eles iriam acabar com aquele ministério que estava, na visão deles, estava acabando com a religião deles. Então, essa parábola, que de forma resumida, que existem 2 personagens principais. Existe
o rico, que não se sabe o nome dele, e um homem muito pobre chamado Lázaro. E esses dois homens viviam no mesmo tempo, na mesma cidade, e eles, de certa forma, se conheciam. Só que um era extremamente rico e o outro era um mendigo, miserável. Então Lázaro, que era pobre, ficava na porta, próximo ali à casa do rico, e esperando ter um olhar de bondade daquele homem. A Bíblia fala aqui, que nós lemos o relato em Lucas 16, a partir do versículo 19, fala que ele ficava esperando que as migalhas caíssem, e na verdade aquelas migalhas, elas eram, na verdade, o resto que, após o banquete, os criados jogavam. Para que eles jogavam? O resto de comida, o guardanapo que eles faziam com... eles eram tão ricos que o guardanapo deles era de pão. Esse era o guardanapo. Então eles pegavam aquele resto que caía no guardanapo, que era um pão feito bem fininho, assim, que ficava sobre a mesa. Então eles pegavam aquilo e jogavam para os cães. Então esses cachorros aí que falam que ali lambiam as feridas de Lázaro, na verdade eles estavam ali disputando o resto dos pães. Era isso que eles estavam fazendo. E ali, então, o que acontece? Acontece que Lázaro, o pobre, morre e é levado, e a Bíblia fala que ele foi e ficou no paraíso, não é? A gente vai explicar um pouquinho sobre isso hoje. E também depois o rico morre e também vai para uma outra parte do Hades, que não é o inferno ainda, nós vamos explicar aqui, mas é uma preparação para aqueles que não são salvos, que foi para onde o rico foi. E aí o rico, em sofrimento, como a Bíblia fala, como nós lemos aqui, a Bíblia fala que em sofrimento ele olha para onde Lázaro está, e Lázaro está num bom lugar. Então ele olha para lá e pede para Deus, fala: Deus, manda que Lázaro pelo menos molhe a ponta do dedo e coloque na minha boca, não é? No sentido figurado, obviamente, mostrando o grau de tormento que ele estava. E aí Deus fala que era impossível que houvesse aquela comunicação, que ele não podia. Ele fala assim: então, Senhor, manda que Lázaro... É interessante isso, que mesmo lá no tormento, sabendo aquele, ele continua petulante, né? Ele continua crendo que Lázaro ainda é o seu empregado, né? Que ele fala assim: ó, manda Lázaro ir lá, né? Falar para os meus parentes, para eles não virem para cá onde eu estou. Aí Deus fala para eles, fala assim: ó, Lázaro não pode ir até aí, porque existe uma grande separação entre nós e vocês. Existe um abismo, é impossível ele ir. Nós vamos explicar também alguma coisa sobre isso. E aí ele fala uma coisa que eu acho fundamental, super importante para nós. Ele fala assim: os seus parentes já têm as leis e os profetas. Ou seja, eles já têm a revelação. Eles precisam crer naquilo que está revelado. E aí ele fala: mesmo que alguém ressuscitasse e fosse falar com eles, eles não creriam. Não é? É isso que Deus fala, essa é a colocação de Deus. Lembraram da história? É essa. Então eu queria falar alguma coisa para vocês sobre isso hoje. Talvez Jesus aqui estivesse expondo
um conflito que já havia entre o judaísmo ortodoxo, que é o judaísmo dos fariseus, o judaísmo dos saduceus, um conflito que estava havendo. Talvez essa parábola fosse para para essas pessoas. Amém, gente? Talvez ele estivesse já relatando isso, que existia um conflito entre o judaísmo ortodoxo, não é? Ali na figura do rico, e do cristianismo verdadeiro, na figura do pobre. Tá? Talvez fosse isso também que Jesus quisesse falar. Talvez também, a gente fala talvez porque não existe uma afirmação contundente falando é assim, mas a gente deduz isso. Talvez também fosse uma advertência aos saduceus. Quem eram os saduceus? Os saduceus eram aqueles líderes religiosos que não criam em anjos, não criam em ressurreição. Na verdade, eles não criam no espiritual. Eles eram pessoas materialistas, totalmente materialistas, líderes religiosos e materialistas. Talvez Jesus estivesse focando essas pessoas e falando para eles: olha, o mais importante não é o que você vive aqui e o que você tem aqui. O mais importante é o que vai acontecer depois. Talvez. Amém? Temos pessoas materialistas nos nossos dias? Sim ou não? Sim. Você conhece alguém? Sim. Tem? Você conhece algum crente materialista? Tem, lógico que tem. Tem? Tem. Então, essa palavra aqui, ela pode servir de luz para essas pessoas, dizendo que o mais importante não é o aqui, não é o que eu tenho aqui, amém? Mas aquilo que eu terei nos céus. Amém, amém, gente? Amém. Jesus falava isso, o cristianismo fala isso, que a vida é passageira. Amém? Amém. Olha, nós já estamos em novembro, 4 de novembro. Parece que o mês passado a gente estava comemorando Natal aqui. O tempo passa. Amém? O tempo passa. E a questão é: no que eu estou priorizando a minha vida? Amém? Amém. Isso é importante. Preciso viver aqui? Preciso. Devo procurar viver bem? Sim. Mas sabendo que isso não é tudo. Amém, gente? Amém. Glória a Deus. E essa parábola, se você pegar os capítulo 15, o comecinho aí do capítulo 16, você vai ver Jesus ensinando algumas parábolas. Ali ele fala, no capítulo 15, ele fala da parábola da ovelha perdida, da moeda perdida, ele fala do filho pródigo, ele fala do administrador astuto. Ou seja, Jesus está focando ali os ensinos sobre as prioridades certas da vida e a forma correta de se tratar as pessoas. Eu não posso tratar a pessoa pelo que ela tem. Eu tenho que tratar a pessoa pelo que ela é. Então Jesus, ele ressalta essas coisas. E então nessa parábola, na parábola de Lázaro e do rico e Lázaro, parece que Jesus faz um fechamento desse ensino que ele está passando para eles. Parece que é a conclusão desse ensino todo que Jesus está falando. Tanto é que os personagens, eles tanto têm essa questão da prioridade certa que Lázaro tinha, não é? E
também de como tratar as pessoas. Então Jesus parece que ele está fazendo um fechamento, tá, desses ensinos de Jesus. Então lá no versículo 19, logo no início da parábola, Lucas 16, 19, a Bíblia fala assim, ó, que havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Então o rico aí, como eu falei, talvez ele tipificasse os escribas e os fariseus que o ouviam. E aí fala que ele se vestia de púrpura. Púrpura era uma tinta. Era uma tinta que era tirada de moluscos. Então era algo extremamente caro. Então essa veste aqui, que fala que esse homem que se vestia de púrpura e linho, essa veste, na verdade, eram usadas por reis, por pessoas da alta camada social. Eram pessoas que usavam esse tipo de roupa. E fala que aquele linho fino, eles usavam embaixo dessa túnica, eles colocavam então uma roupa de linho, totalmente algo também muito caro e muito difícil. Tudo isso para mostrar o grau de poder aquisitivo que esse homem tinha. E fica muito claro aqui para nós que esse homem, ele fazia questão de ostentar aquilo que ele tinha. A ostentação. Ele fazia questão de mostrar que ele era ele, que ele podia. Amém? A soberba, ela fica muito clara aqui no perfil que é colocado desse homem. E também fica muito claro que esse homem, ele pouco se importava com aquilo que acontecia com as pessoas ao seu redor. Mas sabe, eu queria te falar uma coisa. É impossível você ser feliz com pessoas infelizes ao seu redor. É impossível. Não pode. Então, nós como cristãos, nós precisamos entender que Cristo nos salva, que Cristo nos liberta, para nós levarmos também essa condição de vida para as pessoas que estão ao nosso redor. É importante que a sua tia, a sua prima, a sua amiga, aquela pessoa que você trabalha junto com ela, é importante que ela entenda o que acontece com você. Então você nunca vai viver a vida plena de Jesus. Lá em João capítulo 10, versículo 10, a Bíblia fala que o ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas Jesus fala, eu vim para que você tenha vida e vida em abundância, vida plena. Então essa vida plena que Jesus está prometendo ali, você nunca terá se você não falar dessa vida que você tem para outras pessoas. Quantas pessoas nós temos falado de Jesus? Quantas? Nós estamos em novembro. Quantas pessoas você falou de Jesus esse ano? Hein? Eu me lembro que quando eu ia na casa do Alexandre, e eu ia da minha casa cansado, chegava lá e ele não estava. Tinha ido dar uns rolês, né? Não é isso? Agora você imagina, eu estou falando isso porque eu sei que o Alexandre hoje é um homem
transformado, né? Mas agora você imagina se eu, se a irmã Sueli e outras pessoas que fizeram parte disso não tivessem falado de Jesus para ele. Onde ele estaria agora? Amém? Onde você estaria, Wesley? Onde nós estaríamos se ninguém nunca tivesse falado para nós de Jesus? Não é? Outro dia eu estava conversando com o Júnior e o Júnior falou assim: se eu não tivesse encontrado Jesus, com certeza eu não estaria mais aqui. Você percebe? Então é impossível ser feliz se nós não transmitirmos esse amor, tá? Esse amor de Jesus para as pessoas. Então, esse homem, ele não tinha essa visão. Ele achava que ele tendo, estava tudo bem. E era só isso que ele precisava. Mas, aqui no versículo 23 desse texto, Jesus ele quer nos alertar de algumas coisas. O versículo 23 fala assim, que no 22 fala que Lázaro, nós vamos falar depois, né? Lázaro morreu. E no versículo 23 fala assim: no Hades, onde estava sendo atormentado o rico, né? Ele olhou para cima e viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado. Então chamou e falou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. O que a Bíblia está falando aqui? Está falando que quando essa vida terminar, irmão, isso é ensino cristão. Quando essa vida terminar, as coisas terão que ser colocadas sob um julgamento de Deus. Amém, pessoal? Amém. Vai haver um julgamento. Deus fará um julgamento, não é? Então aqui fala que ele foi pro lugar, pro Hades, né? Onde havia fogo e tormento. O que é esse lugar? O que se entende desse lugar? O entendimento que se tem é que o Hades, ele é um estado intermediário do inferno. O que eu estou querendo dizer com isso? É que a Bíblia chama o inferno como a segunda morte, ou seja, quando vem depois, quando nós formos julgados e a pessoa for declarada culpada, então essa pessoa, seja ela quem for. E por que a culpa? A culpa é não ter crido na salvação que era Jesus. Isso. Essa é a culpa. É Deus ter disponibilizado a salvação e a pessoa não ter aceito. É como uma pessoa estar morrendo afogada e você chega lá perto, joga a boia para ela e ela não pega. Então, Deus viu a nossa situação, a situação do homem, e jogou a boia, jogou Jesus para nos salvar. Então, o que precisamos fazer? Nos agarrarmos nessa salvação, irmãos. Crermos nisso. Tomarmos aquela revelação da cruz, do sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. Pegar aquela revelação e falar: Senhor, eu creio em Ti, o Senhor é o meu Senhor e o meu Salvador, e viver em direção a essa cruz que é Jesus. Amém?
Posso pecar? Acontece? Sim, mas o que eu faço? Eu me levanto e continuo a caminhar em direção à cruz. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de todo pecado. Eu continuo. Agora, aqueles que não creem, que não querem, que não aceitam, a Bíblia fala que eles estarão num lugar totalmente separado de Deus. Amém, gente? E é para esse lugar que esse rico foi. Amém? Ele não foi para lá porque ele era rico, não é isso. A ideia da parábola não é essa. Porque se nós olharmos na Bíblia, existiram muitos ricos que serviram a Deus. Amém? Abraão foi um homem rico. José foi vice-rei. Amém? José de Arimateia, que foi um seguidor de Jesus, foi um homem rico. Tanto é que deu um sepulcro para Jesus ser. E nessa época não era qualquer um que tinha um sepulcro. Amém? Então, a questão não é o fato de ser rico, mas a questão é o que eu faço. Qual é o meu coração? O que eu faço com o que eu tenho? Quem é o meu Deus? O meu Deus é a riqueza ou é o Deus da riqueza? É isso. Então esse homem aqui, que é colocado como rico, porque ele colocava toda a sua crença, os seus desejos, tudo voltado para isso. Esse homem foi lançado no fogo eterno. Amém? E aí no versículo 20, fala aqui no versículo 20, fala que diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. E ele ansiava comer o que caía da mesa do rico, e até os cães vinham lamber as suas feridas. Chegou um dia que o mendigo também morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. Amém, gente? Então, Lázaro, esse nome Lázaro, existe um entendimento de que talvez, não é que o nome dele era Lázaro, não é? Mas isso não fica muito claro, mas que essa palavra Lázaro, ela vem do grego, que é Lázaros, e que a transliteração do hebraico é Eleazar, que significa Deus me ajuda. Então a ideia é que esse homem que é colocado como pobre, aqui como mendigo, na verdade, ele era um Eleazar, ele era alguém que cria que Deus realmente o ajudava. E ele colocava toda a sua confiança em Deus. Amém? Então, Lázaro aqui, não é que ele foi para o céu porque ele era injustiçado, porque ele era pobre, porque ele era miserável. Porque, gente, teremos muitos miseráveis no inferno também. Não é que a Bíblia está ensinando que a pessoa é pobre aqui, vai receber recompensa no céu. Não é isso. O que a Bíblia está falando é que esse homem aqui, ele era um Deus, era um homem que cria que Deus realmente era o seu sustento e a sua ajuda. Então, para você e para mim, para nós precisamos colocar a nossa vida nessa situação, nesse parâmetro, com essa visão. Deus realmente é aquele que me sustenta. Amém, gente? Não importa
se eu sou doutor, se eu tenho mestrado, se eu sou PhD, ou se eu sou um analfabeto. Não importa, o meu sustento é Deus. Ele é o meu ajudador. Você pode falar isso comigo? Deus é o meu ajudador. E era isso que Lázaro cria. Era isso. E aí fala que Lázaro, ele foi também para o Hades, só que a ideia aqui no texto é que é um outro lado. É por isso que fala que existe uma separação. Existe um abismo. Isso é uma tipificação espiritual. Está falando que existem dois lugares distintos. É como se fosse um local de espera, aguardando o término da decretação da justiça. Então, esse homem, ele já foi para um lugar diferente. Ele foi para um lugar que aqui fala que ele estava no seio de Abraão. Ou seja, ele estava junto com aquele que era tido como o que iniciou o povo de Deus, Abraão. Amém, gente? Amém. Então ele estava junto, ele estava no lugar, ao lado de alguém que era justo. Uma outra coisa importante que eu vejo aqui nesse texto, queridos, é que em momento algum você vê Lázaro falando. Ele não fala nada. Você percebeu? Lázaro não fala nada. Nem quando ele estava aqui na terra, nem quando ele estava lá no seio de Abraão, que fala aqui. A gente não vê ele falando nada. O rico a gente vê ele falando. Ele argumenta. Ele tem uma série de colocações que é colocado, que é falado aqui. Mas Lázaro não. Por que Lázaro não fala nada? Porque ele não precisa se auto-justificar. Amém? Amém. Ele já foi justificado por Cristo. Não precisa se auto-justificar. Ou seja, eu não preciso fazer nada. Amém? Tudo já foi feito. Amém? Você pode falar assim comigo? Eu não preciso fazer nada para a minha salvação. Porque tudo já foi feito por Cristo na cruz do Calvário. Vamos ler lá Romanos capítulo 5, versículo 1. Vamos ler juntos? Romanos capítulo 5, versículo 1. Vamos ler juntos, bem fortes? Vamos lá. Temos sido, temos paz, por isso. Amém, gente? Então esse homem aqui, ele não precisava ficar argumentando com Deus, ele não precisava ficar falando nada. Por quê? Porque ele sabia quem ele era, ele sabia no que ele cria, ele sabia para onde ele ia, então ele não precisava ficar argumentando. Glória a Deus. Nós precisamos ter essa confiança, amém, queridos? Precisamos ter esse nível de confiança em Deus. Eu não preciso ficar argumentando nada. Eu creio na salvação. Jesus me salvou. Jesus me redimiu. Jesus trouxe para mim uma convicção. Amém, gente? Amém? Nós não seremos salvos, nós somos salvos. Amém, pessoal? Amém. Você não perde a salvação, porque não foi você que ganhou a salvação. Foi Jesus que te deu a salvação. Amém. Então muitas pessoas por aí, que são os arminianistas, eles acreditam que o homem perde a salvação. Mas eu quero te dizer que a Bíblia deixa muito claro para
nós, e é nisso que eu creio, que a salvação não depende de mim. Amém. Se a salvação dependesse de mim, eu estava perdido mesmo. Mas a salvação depende de quem? Deus. De Jesus. Amém, gente? Jesus nos salvou na cruz do Calvário. Então, se você crê nisso, você é salvo. Amém? E você não vai perder a salvação, mas você continua sendo salvo. Você pode errar, acontece. Mas o que acontece? A 1 João deixa muito claro e fala assim: olha, aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Amém? Então acontece de escorregar, sim, mas depois essa pessoa se levanta e continua sendo aperfeiçoado pelo Espírito Santo. Amém? É por isso que a Bíblia fala: desenvolvei a vossa salvação. Como que eu vou desenvolver a minha salvação? Através da minha santificação. Amém, queridos? Então, nós, assim como Lázaro, ele cria totalmente na justiça feita por Deus. Amém? Então, no que nós acreditamos? Nós cristãos acreditamos, então, embasados nessa parábola de Jesus. Aliás, eu queria falar uma coisa que eu deveria ter falado no começo. Muitas pessoas, estudiosos da Bíblia, eles têm uma certa objeção a se isso realmente é uma parábola, ou se é um fato específico, um fato real que aconteceu e Jesus estava usando. Por quê? Porque se você olhar em todas as parábolas de Jesus, em nenhuma tem nome. Ele não dá nome a ninguém. Então, alguns acreditam que não era uma parábola, mas para nós pouco importa se é uma parábola ou se não é. O que importa é o ensino de Jesus que ficou. Amém. Amém, queridos? Então, o primeiro ponto importante nesse ensino que nós temos aqui, que está registrado aqui em Lucas, no capítulo 16, a partir do versículo 19, é que a autojustificação não salva. Ou seja, aquilo que eu faço não me salva. Você vê lá, quando o rico olha para Lázaro, ele fala assim: Pai Abraão. Talvez na mente dele, pelo fato de ele ser judeu também, por isso que ele chama Abraão de pai, talvez ele pensasse: olha, o fato de eu ser um judeu vai me dar a salvação. Não dá. O fato de você ser filho de um cristão não te dá a salvação. O fato de você estar numa igreja não dá a você a salvação. O que dá a salvação a nós é nós crermos no poder do sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Amém? Você crê nisso? Então nós somos salvos porque nós cremos no poder da cruz de Cristo. Esse é o único motivo de sermos salvos. Porque nós acreditamos no que Deus fez na cruz. É isso. Então, a autojustificação não traz para nós salvação. Um segundo ensino que nós vemos aqui. Aqui, eu queria que o Sica colocasse aí Lucas 16, do versículo 29 até o 31. Fala assim: e ele respondeu: então eu te suplico, Pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento.
Então Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém entre os mortos fosse até eles, e eles se arrependeriam. Abraão respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Um outro ensino que aprendemos aqui, como cristãos que somos: após a morte, nada mais poderá ser feito. Amém, gente? Amém. Então, olha, isso traz uma responsabilidade sobre nós. Aquele tio que você ama, mas que ainda não conhece Jesus como seu Senhor e Salvador, se ele morrer sem Jesus, não tem mais oportunidade. A oportunidade é aqui. Amém, gente? Amém. Isso é o que a Bíblia fala. O cristianismo crê nisso. Outras religiões creem em outras coisas. Até mesmo religiões que se dizem cristãs creem em outras coisas. Mas não adianta fazer mais nada. Não adianta eu orar por aquelas pessoas que morreram. Não adianta eu acender vela por aquelas pessoas que morreram. Não tem mais jeito. A condição é aqui, é a escolha que eu faço, é o meu livre-arbítrio, é a minha escolha que eu faço do que eu quero para a minha vida. É isso que Deus espera. É que a gente use dessa responsabilidade que Ele nos deu. Então aqui nesse texto fica muito claro isso. Não tem mais outra situação. Aí ele fala aqui, ele fala assim: manda que Lázaro vá lá. Aí o texto fala assim: ó, existe um grande abismo entre nós e entre vocês. Existe uma separação. Então, queridos, eu creio que isso vem para nós como algo, colocar para nós como algo importante, algo relevante para a nossa vida. Nós precisamos falar com as pessoas que nós amamos, que Jesus Cristo é a salvação. Amém. Amém? Eu não estou falando para você falar para ninguém que a sua religião é a certa. Não estou falando isso. Eu estou falando para você falar para essas pessoas que você ama que o único caminho é Jesus. Não existe outro caminho. Não existe outra forma. Então é isso que tem que ficar claro para nós como cristãos que somos. O único caminho, ele falou, Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, não existe uma outra forma de estar com Deus a não ser Jesus. Então, após a morte, não há mais jeito. É isso que nós como cristãos cremos. Amém? Amém. E mais um ensino aqui que eu queria passar para vocês. Eu não quero que a gente fique aterrorizado com isso. Amém? Vai sair tremendo daqui. Amém? Mas fica muito claro que existirá um julgamento. Amém? E domingo passado eu falei uma coisa interessante aqui. Eu falei que não vai ter como a gente negar. Porque, assim, eu até coloquei isso, né? Lógico que é uma coisa muito pequena, né? Mas eu acho que será alguma coisa mais ou menos assim.
No julgamento, eu acho que terá um grande telão, 180 graus assim. E aí, você e eu, nós seremos julgados. Amém? Pelo que nós seremos julgados? Pelas nossas atitudes. Amém? Agora, você só irá para o inferno se você não crer em Jesus. Mas, nesse telão, eu acredito que quando nós estivermos sendo julgados, as imagens da nossa vida estarão sendo passadas diante dos anjos, diante de Deus, diante de Jesus. Ela estará sendo ali. E aí não tem como falar, não fiz, não foi assim. Não tem como usar essa ideologia que se faz hoje, né? O que se faz hoje? Se mantém uma mentira, por quê? Porque a ideia é que se uma mentira é mantida, ela é tida como verdade. É por isso que você vê tanta gente mentindo da forma mais descarada que existe. Está todo mundo vendo que é aquilo e a pessoa fala, não é. Por conta dessa ideologia. Agora, diante de Deus, com os fatos ali, não vai ter como. Então haverá sim um julgamento. Isso não é para nos amedrontar, mas é para falar que nós teremos que ter um feedback com o nosso Criador, sim. O que você fez com a vida que eu te dei? O que você fez com a família que eu te dei? O que você fez com os filhos que eu te dei? O que você fez com as habilidades que eu te dei? Qual foi a sua atitude diante das oportunidades que eu dei para você? Então, é nesse aspecto de nos entusiasmar a ter atitudes corretas, a viver de forma correta, a termos como nosso modelo Jesus Cristo, nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém? Amém? Então, nesse ensino que Jesus trata aqui nessa parábola do rico e Lázaro, eu acho que fica muito clara essa questão, não é? O que realmente é importante para mim? É o que eu tenho? Ou é o que eu creio? É isso. É isso que nós precisamos pensar. E é isso que eu creio. Que é o que Jesus, como é o nosso propósito aqui, que Jesus quis ensinar para nós, que somos cristãos. Amém? Amém. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos, porque o Senhor nos fez teus filhos. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu a salvação. Pai, queremos viver essa salvação cada momento da nossa vida, Senhor. Pai, eu oro nesse momento por alguma pessoa, algum irmão que talvez esteja preocupado, Senhor, com isso que nós pregamos aqui. É a tua verdade, Senhor. Mas que o teu Espírito Santo venha, traga revelações a esse coração, e ele perceba que ele é filho de Deus. Amém. Que ele precisa continuar a caminhar em direção à tua cruz.
Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelas Tuas revelações aos nossos corações. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Podem sentar. Antes de